Uma das coisas que a gente precisa determinar para fazer uma resolução em elementos finitos seria a condição de contorno e condição inicial, que é o que a gente chama de condições auxiliares. Condição de contorno, ela sempre vai acontecer quando a gente tem algum limite, por exemplo. Eu quero simular um trânsito. Então eu tenho uma avenida, uma rua ali, e eu dou certos limites para que o nosso carro da simulação possa correr dentro dessa rua. Ou, no caso de um fluido, eu tenho as paredes da tubulação. No caso de estruturas, eu tenho, por exemplo, um apoio. Então, isso seria uma condição de contorno, onde ele vai determinar que ali naquele ponto o valor passa a ser zero, por exemplo. Então, numa condição de contorno de um fluido escoando numa tubulação, a velocidade na parede é igual a zero, naturalmente. Assim como numa viga biapoiada, eu vou ter duas condições de contorno ali, onde cada um dos meus apoios vai dar um tipo de resistência. Então, posso ter um apoio fixo, móvel, então um engaste, ou qualquer outro que venha. Tá? Então, é importante a gente saber que essas condições elas precisam ser observadas. Depois eu tenho também as condições iniciais. Então, por exemplo, eu tenho uma rua, eu quero simular o trânsito dessa rua e eu vou determinar como condição inicial a velocidade do meu carro. Então, a minha velocidade máxima é de 40 km por hora, é essa a minha condição inicial. Mesma coisa para uma tubulação. Condição inicial seria o quê? Velocidade do fluido, pressão que eu tenho na tubulação, coisas desse tipo. Numa viga, por exemplo, eu tenho como condição inicial uma carga. Eu tenho uma carga pontual de 50 kN ou qualquer coisa do tipo. Tá ok? São essas duas condições que eu preciso ter. Condição de contorno e condição inicial. Tá? A gente chama também de condição de Dirichlet e condição de Neumann. São os dois nomes técnicos para isso. Hoje a gente vai para o programa para fazer só a malha 3D, é um processo bem rapidinho, ele precisa de uma certa atenção. Bom pessoal, para a gente ganhar tempo eu já fiz uma malha aqui, tá certo? Já transformei ela em malha estruturada. Essa malha é muito parecida com o exercício que vocês fizeram na aula passada. E aqui a gente vai ver como transformar essa malha em 3D então. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa malha aqui em perspectiva para que a gente possa ver a diferença, certo? Eu faço isso com o botão esquerdo do mouse. Você vê aqui, ó, eu tenho um eixo no canto inferior direito e você vê que o Z está saindo do plano da nossa malha. Então é na coordenada Z que eu vou especificar. Então o que eu faço? Eu tenho as duas formas, ou pelo bloco de notas ou clicando. Eu clico aqui no maisinho do Extrude e dou um Translate. Tá? Eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou primeiro pelo bloco de notas e depois eu escolho o método clicando. Então aqui eu vou escrever Extrude, abro chaves, fecho chaves já. Aqui nessa linha eu não coloco ponto e vírgula. Então o que eu vou fazer? Vou colocar 0 para o eixo X, eu não quero fazer o extrude no eixo X, também não quero fazer no eixo Y, e eu vou colocar aqui a minha coordenada no eixo Z. Eu vou colocar uma coordenada aleatória de 0,15. Então eu quero que minha viga tenha 15 centímetros de espessura. Tá? Eu não coloco ponto e vírgula aqui porque eu vou abrir uma chave. Para deixar o código mais organizado, eu vou abrir essa chave na próxima linha, vou pular uma e vou fechar aqui. Nessa linha do meio que ficou em branco, eu vou apertar um Tab para indentar. Então o que vai significar? Esse meu comando que está aqui, ele vai estar em função do Extrude. Tá? Então aqui dentro eu vou digitar Surface, abro chaves, fecho chaves, ponto e vírgula. Aqui dentro tem que ter ponto e vírgula. Qual que é a superfície que eu quero fazer o extrude? É essa superfície aqui, superfície 1, tá certo? Ela está indicada aqui, está indicada aqui, está indicada aqui. Então eu coloco 1 aqui, salvo, tá? Só o Ctrl S você consegue salvar. O bloco de notas já está salvo. E a gente vem aqui, olha, Reload
Script e você já vê que a sua malha está em 3D. Ok? Pela opção de ir clicando aqui, eu abro o Extrude, tá? Ele está aqui no Geometry e Elementary Entities. Abre o Extrude, aperta aqui no Translate, certo? E você vai ver aqui, ó, dx, dy, dz. É só apertar no 0,15, depois você seleciona a sua superfície aqui e aperta o E, ok? Eu já fiz a extrusão, então eu vou apertar o Q, que é para fechar o comando. Só tem um problema aqui. Se eu vier em Mesh e clicar em 3D, ele vai me criar uma malha, só que eu fiz aqui para a malha ser estruturada e ele está me fazendo uma malha triangular. Então, se eu clicar em Z e olhar aqui, eu estou vendo um monte de triângulo. Isso formou uma malha não estruturada. Tá? Significa que está errado ali? Não, não está. Para fazer uma malha estruturada, eu preciso então seguir esses mesmos passos, tá? E depois disso, eu preciso fazer mais um passo aqui, que seria o quê? Deixa eu centralizar minha malha aqui. Ele tem uma navegação um pouquinho ruim, mas com o tempo você se acostuma. Vale lembrar também que o Gmesh, ele é uma opção para você fazer malha. A gente tem várias outras e normalmente os programas têm outras formas de criar malha. Às vezes eles têm o próprio motor deles para criação de malha. Só que às vezes é complicado e o Gmesh é uma boa opção, tá? Principalmente para quem está iniciando. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tive um probleminha aqui, tive que dar uma saída e já voltei. Então, voltando aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero criar uma malha estruturada. Ele me gerou uma malha não estruturada. Então, o que eu vou fazer? Para fazer esse processo, é muito mais fácil eu estar fazendo aqui pelo bloco de notas, tá? Então, só vou ensinar ele por aqui, porque clicando seriam muito mais comandos a se fazer, e a gente precisa ficar abrindo muita aba e tudo mais. Então, por aqui é melhor. Então, o que eu vou fazer? Faço uma nova linha, dou um tab de indentação, digito aqui Layers, tá? Vou digitar 1, tá? E aqui eu vou dar um Recombine, ponto e vírgula. Não pode esquecer o ponto e vírgula dos dois aqui, ok? Salvo o meu bloco de notas, aí eu venho aqui, dou um Reload Script e aperto no 3D. Veja que minha malha agora ela está estruturada, ok? Se eu passar aqui e apertar no Z, ó, você vai ver que ela está toda com quadrados, tá certo? Com retângulos, que seja. Tudo isso vai depender aí do quanto você ativou aqui em cima. E na semana que vem, então, depois que a gente estudou essa parte de condições auxiliares, a gente vai aprender a jogar isso no programa e detalhar todas essas condições, ok? Por hoje é só. A gente fica aqui, estudem bem a matéria, principalmente de condições auxiliares. Eu vou deixar algum artigo aqui na descrição para vocês, para que a gente possa continuar os nossos estudos de forma apropriada na semana que vem. Ok? Obrigado, tenham um bom estudo, uma ótima semana e a gente se vê em breve.